Graça e paz, meus queridos. Estamos chegando aí, tendo a oportunidade de contatá-los de novo, estar com vocês. Sei que é uma surpresa, eu também sou pego de surpresa. Deus botou no meu coração comunicar essa mensagem a vocês. Amanhã eu estarei pregando nesse texto, estará lá no YouTube, mas com outra temática, outra abordagem. Convido você a ir até lá depois para perceber. Amanhã eu estarei ministrando ao vivo às 17h30, já não haverá mais esse amanhã para vocês, né? Porque eu não sei quando você estará recebendo essa mensagem. Eu estou gravando num sábado à noite, véspera da minha transmissão. Hoje é dia 15 de janeiro e já aproveito, uma vez que estamos na metade do primeiro mês do ano, para lhe desejar bom ano novo, feliz ano novo, pela graça de Deus, na presença do Senhor. Mas estarei ministrando amanhã neste texto e depois o pastor Fábio com certeza vai colocar a mensagem de amanhã no YouTube, você poderá ver lá, é o mesmo texto, mas outra abordagem. Esta abordagem de hoje que eu vou fazer no texto de 2 Samuel 7, de 18 a 29, a oração de Davi, quando Deus aprova seu intento de construir o templo em seu nome para a sua glória. Esta mensagem, nesta oração, é exclusiva para compartilhar com vocês esta tarde. E nesta tarde, o que eu quero enfocar aqui, o que Davi nos ensina na sua experiência, é algo que tem a ver com estarmos diante da presença. Algo que é um desafio na fé, para mim, para você, para todos os crentes sinceros, corações buscadores de Deus. Você há de convir que há duas classes de crentes buscadores de Deus. Aqueles que buscam Deus pelas coisas que querem obter dele e aqueles que buscam Deus por causa da glória dele. Estes são os únicos que para ele contam. Mas existem os outros, que é um exército muito maior, que está sempre se frustrando por aí, e aí como quem acerta de vez em quando alguma coisa, quando faz apostas, aí continua sendo apostador, continuam nesse ramirão de correr atrás, de perseguir coisas temporais, como se Deus fosse balconista. Mas a verdade é que Jesus deixou muito claro que Deus nos chamou para sermos seus adoradores, e adoradores não são os que vivem correndo atrás de Deus para buscá-lo, mas os que querem experimentar a sua glória, a sua presença, vivê-la, senti-la. E dentre os adoradores e buscadores de Deus, ninguém se destaca acima de Davi, o rei de Israel, a ponto do mesmo Deus dizer em Atos: achei Davi, varão segundo o meu coração. E aí nós sabemos, né, que Deus honra seus buscadores e seus adoradores. E o que queremos aqui com esta abordagem é compartilhar com você essa experiência de Davi, para que isso nos ensine a sermos esses buscadores, esses adoradores que pretendem estar diante da presença. Isso é muito importante. Então eu convido você a abrir sua Bíblia aí, em 2 Samuel, capítulo 2, nós faremos a leitura a partir 2 Samuel capítulo 7, me perdoem, 2 Samuel capítulo 7. Nós faremos a leitura a partir do versículo 18 até o final desta oração, que está no versículo 29. Então me acompanhe, por favor, a leitura em 2 Samuel 7, de 18 a 29, onde na oração o texto diz para nós: então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti.
Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus. Tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. Glória a Deus. Vou orar com você. Eu tenho um tempo muito delimitado pela gravação, o que lhe dá aí um alívio muito grande, né? Porque é claro que se eu tenho de gravar, eu estou estreitado no tempo, e se eu estivesse aí no meio de vocês teriam que ficar sentados muito tempo tendo que me aturar. Então você foi salvo pela mídia, e aí o tempo é curtinho, mas mantenha a sua Bíblia aberta em 2 de Samuel 7, povo da Igreja da Fé Cristã, para que você saiba que eu estou de fato falando com você, já aproveitando e adiantando aqui um grande, apertado abraço para a minha muito amada Dona Lourdes, que abrilhanta aí do alto dos seus 90 anos completados no último dia 7, se eu não me engano, ou dia 6. E eu louvo a Deus por essa preciosa vida. Vidas preciosas que me ajudam a nunca esquecer vocês em minhas orações. Vamos falar com Deus, Bíblia aberta, em 2 Samuel 7, 18 a 29, e aí ouvir o que temos a declinar aqui. Fala conosco, Pai Santo, e obrigado por esta oportunidade de me comunicar com teus filhos, ainda que não possa vê-los. Eu me imagino entre eles, ou os imagino diante desta palavra, e rogo que o Senhor vá ao encontro de cada vida, que a ela der agora atenção e separar tempo para ouvi-la, de maneira que esta palavra alcance os corações, abençoe e possa comunicar a cada um aquilo que é o desejo do teu coração, a tua expectativa de resposta e fruto da fé para o que os tem chamado em Cristo Jesus. Por isso eu te rogo, fala conosco nesta palavra e ensina-nos a aprendermos a estar diante de ti, diante da presença, conforme ao teu santo propósito, pelo que nos elegeste em Cristo Jesus, Senhor, para andarmos na luz do teu rosto. É em nome de Cristo Jesus que eu oro a ti, rogando e esperando na tua misericórdia e bênção. Amém. Amados, o que queremos é isso aí, pensar o que Davi nos ensina sobre estar diante da presença. Por que eu estou fazendo essa colocação? Tudo bem, eu estou lendo aqui uma oração. A oração feita, registrada como sendo as palavras pronunciadas por alguém que está na presença de Deus, caracteriza alguém diante da presença. Mas a razão não está na oração por si só. A razão está na maneira como Davi se preparou para fazer esta oração. Esta é a razão do nosso tema, diante da presença. E ela se encontra no versículo 18. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, no versículo 18. Na minha versão o texto diz assim: então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. É simplesmente de uma significação intensa este registro tão bem colocado, com tamanha sabedoria nesse versículo 18. Para orar a Deus, com o coração inflamado de gratidão pelas promessas que lhe foram trazidas por boca do profeta Natã, o que você pode ler nos versículos anteriores, que começam o capítulo 7, a partir do versículo 5 especialmente, mas inflamado então pela gratidão por esta palavra, Davi resolve orar a Deus, mas decide, em lugar de orar no seu palácio, no seu quarto, no seu pomar, no seu jardim, ir ao tabernáculo. Vamos lembrar que o tabernáculo era o lugar onde os sacerdotes entravam para oferecer sacrifícios diários a favor do povo de Israel, e uma vez por ano, por toda a nação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, aquele espaço no fundo do tabernáculo, separado do lugar santo por uma cortina pesada, e lá atrás daquela cortina pesada, onde só o sumo sacerdote estava autorizado a entrar uma vez ao ano, ficava a arca da aliança de Deus, que tinha a tampa do propiciatório, a respeito da qual Deus ali disse: ali eu virei a ti. Davi entra no tabernáculo para orar. Seria o que mais tarde se entendeu e introduziu pela construção do templo feita por Salomão. Era esta a intenção de Davi, que Deus estava aprovando aqui, a casa de Deus. Davi então foi para a casa de Deus, estou pondo entre aspas, na forma do tabernáculo, que era a protocasa, para orar ao Senhor.
Mas eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. O texto diz que Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor. Davi entrar no tabernáculo para orar já tem um significado todo especial, é muito concebível pelo nosso entendimento. Davi entrar no tabernáculo para orar e então assentar-se para orar, nós também concebemos isto. É evidente que o tabernáculo, segundo as descrições bíblicas, não tinha cadeiras, não tinha bancos, não funcionava como templos de adoração que foram instituídos. Mas, com certeza, tinha tapetes e almofadas, e Davi se assentou sobre uma dessas almofadas para orar. É interessante, o texto não diz que Davi se ajoelhou, o texto não diz que Davi ficou em pé, como faziam os judeus quando oravam. Davi se assentou para orar, está até indo na contramão dos seus predecessores, da sua ascendência. Eles oravam de pé, oravam olhando para cima, Jesus também fez isso, ou oravam de joelhos, Jesus muito fez isso, e também Paulo, o tempo todo em que oravam, praticamente sempre oravam ajoelhados. Mas Davi entrou e assentou-se para orar. A questão não está no fato de que ele foi para o tabernáculo e assentou-se, seja lá onde foi ou de que maneira. A questão está na forma que o texto diz para nós, em que o texto diz para nós que Davi assentou-se diante do Senhor. Meus queridos, não estamos falando de um templo católico, com imagens. Não estamos falando de um templo evangélico que tem uma direção, um púlpito, e aí o púlpito que alguns, por causa de ranço romanista, chamam de altar. Nós não temos altares. O altar é você, o altar sou eu, mas o povo chama palco evangélico, palco de templo evangélico de altar. Na hora de casar, diz que os noivos vão chegar no altar, quem faz um apelo lá para a oração, o que for, que está no púlpito, diz, vem aqui para o altar, tragam a sua oferta para o altar do Senhor. São ranços que nós trazemos e que não corrigimos, mas que na verdade nos custam o preço de uma falsa confissão. Na verdade, nem isso está acontecendo aqui. Nós não sabemos qual foi a posição que Davi assumiu dentro do tabernáculo. Começa que lá não tem uma imagem. E isso estava terminantemente proibido pelo próprio mandamento de Deus. E Israel levou isso a ferro e fogo o resto da sua existência, para sempre. Lá não havia uma imagem fixada. Pelo contrário, se Davi se virou diante do Santo dos Santos, havia um cortinado pesado que impedia que ele pudesse ver qualquer coisa que estivesse do outro lado. Se Davi supunha ou supôs que Deus estava por detrás do cortinado, também isso não explica Davi ficar assentado. Davi era um rei. Davi estava acostumado com protocolos de majestade. E ele sabia muito bem que ninguém se assenta diante de um rei, a não ser por determinação do rei. Diante da majestade você fica em pé ou se ajoelha. Diante da majestade, minimamente você só se assenta se a majestade se assentar e mandar você se assentar depois. Davi jamais se assentaria diante de Deus se ele estivesse voltado para o cortinado, achando que Deus estava ali por detrás das cortinas. A razão por que Davi se assentou é pura e simplesmente o fato de que a presença de Deus estava nele. Davi não estava num ambiente que Deus habitava. Davi foi para o ambiente onde se evoca a presença de Deus ou que se pensa na presença de Deus. Davi escolheu um lugar de mais privacidade, de maior privacidade. E o máximo que ele pôde fazer foi entrar ao lugar a que tinham acesso os sacerdotes. E muito até possivelmente, embora fosse rei, ele não era sacerdote, ele pode ter ficado no átrio dos homens. Mas foi para o tabernáculo. O átrio já constava como pertencendo ao tabernáculo. O fato é que Davi ocupou um lugar qualquer, em que posição qualquer que tenha sido, para ficar assentado, e o fato de estar em oração é o que o punha diante da presença de Deus. Esta consciência da presença que não nos pode faltar. É que precisa determinar a nossa manifestação em direção a Deus. Houve um movimento e esse movimento todo implicou em estar diante do Senhor, assentado diante do Senhor. A beleza está no fato do texto dizer que ele estava consciente de que ao se assentar ele o fazia diante da presença do Senhor. Era na presença do Senhor. Assentou-se diante do Senhor. Onde estava o Senhor? Ele não estava vendo. O que é que lembrava ele o Senhor? Nada.
Era apenas o seu assentar, a tomada de posição, a consciência, o desejo, o propósito, o movimento que ele fez que determinavam que ele estava na presença do Senhor. Nós temos um relato muito próximo a isso na experiência de Elias, séculos depois. Elias, séculos depois de Davi, 3 séculos depois de Davi, num dado momento chega ao palácio do rei mais ímpio de Israel, Acabe, que virou referência de impiedade, enquanto Davi era referência da aprovação. Quando a Bíblia queria se referir aos descendentes, à realeza, e definir como é que eles tinham se posicionado diante do Senhor, dizia, andou nos caminhos de Davi. Ou então dizia, se o sujeito era reprovado por Deus e agiu malignamente, dizia, andou nos caminhos de Acabe. Elias entrou na presença de Acabe. Elias estava na casa de Acabe, no palácio de Acabe, onde tudo era reprovado por Deus, onde a sua mulher feiticeira evocava, invocava e patrocinava com dinheiro do Estado os feiticeiros de Azerá e de Baal. Elias foi lá. E quando Elias se pronuncia para Acabe, o que Elias diz é, vive o Senhor diante de cuja presença eu estou. E aqui eu quero fazer esse paralelo entre Elias e Acabe, meus queridos, para mostrar esta consciência de presença, de estar diante da presença. Onde estava Elias? Na casa do paganismo, da reprovação. Mas onde estava a consciência e o coração de Elias? Na presença do Senhor. E Elias diz, mesmo estando aqui, eu estou na presença do Senhor. Vive o Senhor perante cuja face eu estou. Estava diante do mais ímpio rei de Israel e dizia, eu estou diante da face do meu Senhor. Isso fala de consciência de busca. A consciência de busca estabelece isso. A consciência de se estar na presença de Deus. Paulo deixa claro que eu e você, isso está em 1 Coríntios 6,19, 2 Coríntios 6,19 também, eu não consertei o texto, eu estou ditando os 2 textos em que esta palavra está escrita. 1 Coríntios 6,19, 2 Coríntios 6,19 e 20. Nestes 2 textos, Paulo diz para nós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, ainda usa como reforço o verbo habitar. É isso, voltar-se para dentro de si, para se assentar na presença do Senhor, que não pode nos faltar. Que precisa ser dominante no nosso entendimento, 7 dias por semana, ininterruptamente. Habitamos na presença de um Deus que habita dentro de nós. Mas nos manifestamos na presença desse Deus, como fez Davi, como fez Elias, quando nos movemos em direção a Ele, consciente, volitivamente. Então aqui já temos Davi nos mostrando o que ele fez e a consciência que ele tinha. Ele entra no tabernáculo, mas se assenta perante o Senhor, diante do Senhor, que não tinha ali dentro nenhuma referência icônica, simbólica, visualizada. Não. Só o lugar lembrava a presença de Deus. Mas assentar-se diante do Senhor, em qualquer lugar em que ele tenha se assentado ali, fala de atitude, de uma tomada de posição consciente. O que eu preciso e você precisa o tempo todo. Já pensou se, como querem alguns ramos do cristianismo, você só pudesse estar na presença do Senhor se tivesse contato com um pastor, um padre, ou entrasse num templo de um santo, uma casa de oração, só ali é que você estaria na presença do Senhor? Você sabe muito bem que nós evangélicos, derrapando na verdade, reforçamos essa argumentação profana de que o templo é a casa de Deus, de que quando se vai para o lugar de adoração está se indo para a casa de Deus. Hebreus capítulo 6 diz claramente que casa de Deus somos nós, e isto é reforço aos textos que eu citei de 1 Coríntios 6 e 2 Coríntios 6, que afirmam que a casa de Deus somos nós, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É a tomada de posição de consciência que nos põe na presença de Deus de forma ativa, e Davi o fez. E o que Davi levou lá para dentro na sua oração que testifica desta consciência da presença de Deus? Suas palavras dizem isso. Primeiro você vai ter nos versículos 22 a 24, Davi falando da visão de realidade divina.
Como é que Davi evoca a realidade divina para dentro da sua oração? Ele lembra dos grandes feitos de Deus, é o que você tem aí. Quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Davi fala de um conhecimento de história de Deus. Davi fala do conhecimento do caminho de Deus com o seu povo, das realizações de Deus com o seu povo. Davi está falando de uma historicidade divina que dá substância, que dá reforço para ele entrar na presença do Senhor. Davi está evocando o Deus dos antepassados, evocando o Deus que fez história, de fato. Deus mesmo se autoproclamou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para falar desse seu caminho com o seu povo. E Davi fala então dessa construção de um povo. Ele desconstruíste este povo para ti e te tornaste o Deus deste povo. Davi então faz um resumo da consciência, do núcleo alimentador da sua fé e da visão que ele tem de Deus. Eu me lembro de, há muitos anos, estando na casa da missionária Dorcas, que morou de aluguel numa casa muito bonitinha, aí em Campo Limpo, aí perto de vocês, e eu a visitei algumas vezes lá. Eu morava no Rio, eu ainda era seminarista, então em períodos de férias eu passava por ali, e lembro de uma certa vez em que eu estive lá hospedado, fiquei lá 2 ou 3 dias com ela, e havia um seminarista que estava lá com ela também, e com o pastor José Miguel, que já era pastor, e ele estava lá hospedado na casa. Então éramos 3 homens hospedados na casa da missionária. Pela manhã cedo, o rapaz ia embora. Ele tinha ido lá, só dormiu aquela noite, vindo do seminário, que tinha algumas coisas para resolver com o pastor Zé Miguel, e no dia seguinte ele ia embora de volta para o seu seminário. E então, na hora do café da manhã, estávamos ali os 5 na mesa, né? E aí a missionária Dorcas pediu ao rapaz que orasse, dando graças pelo dia e pela refeição. E ele orou. Acabou de orar, comemos todos, ele foi embora. Todos foram embora, aliás, os 2 foram, o pastor, o professor dele e ele. E eu fiquei com a missionária Dorcas. Éramos 4, eu falei 5, perdoe. E eu fiquei ali com a missionária Dorcas. E aí ela disse para mim: a gente conhece um crente quando ele abre a boca para orar. A gente sabe em que nível ele se relaciona com Deus. Não é pela escolha de palavras, é pela liberdade e o intimismo que ele pronuncia. Deu para ver aí na oração desse rapaz como ele caminha perto, como ele tem consciência de estar diante do Senhor. É disso que eu estou falando, amados. Qual é a visão que nutre o nosso coração e a nossa fé para falarmos com Deus? Que visão temos dele? Ainda que isso pareça um sarcasmo, um deboche, mas não é, em hipótese alguma. Várias vezes eu me refiro ao fato, mas é com pesar que eu digo isso. E andei escrevendo isso aí há alguns dias, preguei isto na quarta-feira passada, começando os estudos em Efésios, que há alguns crentes que tratam com Deus como se Deus fosse Papai Noel, sabe? Tem uma visão tão melíflua e tão infantilizada, tão apequenada de Deus, onde não cabe reverência, onde não cabe temor. Tem uma visão tão atrevida, tão abusada, que chamam de ousadia, nada tem a ver com ousadia, na forma de se pronunciar, de chegar diante de Deus. Fazem exigências, determinam coisas. São loucuras satânicas que infectaram a confissão e a praxis de muitos cristãos da nossa geração. São os usários dos dias de hoje, com os riscos de caírem fulminados e não sabem nem porquê. É preciso ter uma visão bíblica da pessoa de Deus. E você só pode conhecer e ter, nutrir uma visão real de Deus através da sua palavra, no exame da sua palavra, caminhando na história de Deus com o seu povo na sua palavra. Aí você vê tal como ele é. Infelizmente essas coisas se distorcem de tal maneira que há aqueles que pensam que aquele Deus do Velho Testamento se transformou todo, se pulverizou, açucarou-se no Novo Testamento com o nome de graça, mas infelizmente fazendo leitura de graça barata. Não, ele é o mesmo Deus para ser temido. É um Deus de palavra. É um Deus que assume o que ele diz, para o bem e para o mal. Ele assume, ele diz, ele vai realizar. Foi exatamente aquilo que falou Balaão, um falso profeta, mas estava impregnado, impedido de amaldiçoar o povo de Israel, impregnado pelo Espírito Santo. E aí teve que dizer, ele falou e não cumprirá. Ele não é homem para mentir. É desta visão que o coração do crente tem que estar impregnado para se entender na presença do Senhor.
Depois você vai ver que existe também, sem dúvida nenhuma, uma consciência de ousadia para entrar na presença de Deus. Essa ousadia fez parte, foi o menu da oração dos apóstolos, e você encontra em Atos capítulo 4, uma vez revestidos de poder, conforme Atos capítulo 2 diz para nós, passado um tempo, eles entram na presença de Deus, depois de terem recebido ameaças para se calarem da parte dos sacerdotes de Jerusalém, entram na presença do Senhor, oram e dizem, dá-nos ousadia, Deus, ou seja, renova a ousadia, o poder do teu Espírito. Ousadia é ousadia para orar, não é ousadia no que dizer na oração. É ousadia para estar na presença do Senhor, para entrar como sumo sacerdote, para fazer aquilo que Hebreus nos diz no capítulo 10, entremos com ousadia, confiadamente na presença do Senhor, porque um novo e vivo caminho nos foi aberto pelo sangue de Jesus e pela sua carne. Aleluia! É dessa ousadia que estamos falando, e é isso que Davi diz exatamente quando ele ora no versículo 27, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste, estabelecerei uma dinastia para ti, por isso o teu servo achou coragem para orar a ti, ousadia para orar a ti. Sabe em que estava baseada a ousadia da oração de Davi? Nas promessas de Deus. Essas promessas você encontra registradas nos versículos 25 e 26. Davi traz à memória de Deus o fato de que ele prometeu. Escrevendo aos Efésios, veremos isso lá nos nossos estudos de minuta, no capítulo 2, Paulo diz no versículo 12, que quando estávamos fora de Cristo, sem Cristo, então sem Deus no mundo, nós éramos estrangeiros para com as alianças da promessa. Não tínhamos acesso à linguagem desta promessa, o idioma não batia, não a entendíamos e não podíamos verbalizá-la. Mas aí, Paulo diz que isso foi transformado, isso foi mudado. Nós que estávamos longe, estamos em Cristo, fomos aproximados. E agora não somos mais estrangeiros. E por isso nós podemos falar a linguagem da promessa e da verdade. Como que eu posso falar a linguagem da promessa? Eu preciso conhecê-la. Tanto quanto eu preciso conhecer o caminhar histórico de Deus, eu preciso conhecer as promessas pronunciadas por Deus para que a minha fé seja ousada para crer e estar na presença do Senhor e até reivindicar as promessas. Davi se baseou no fato de que Deus fez promessas através do profeta Natã, e então ele disse, então eu tomei coragem, Deus, eu tomei ousadia para pedir ao Senhor, cumpre isso aí que o Senhor falou. Os homens de Deus foram marcados por esse tipo de ousadia. É a experiência de Abraão, Paulo registra isso para nós em Romanos capítulo 4. É a experiência do próprio Paulo quando escreve para Timóteo e diz, estou bem certo de que quem prometeu é poderoso para cumprir. Ele disse isso a respeito de Abraão e disse a respeito de si mesmo. Eu sei em quem tenho crido, ele diz a Timóteo. Glória a Deus. Em último lugar, porque o tempo aqui da gravação está dizendo que vai me cortar agora mesmo, falta pouquinho, nós vamos pensar aí no que ele mostra no versículo 29, ainda como núcleo desta fé que o leva à presença do Senhor. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo para que ele continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. O que temos aqui? O que temos aqui é uma consciência aguda no coração do homem que está na presença de Deus, da têmpera do poder de Deus e da sua moral, da sua honra. Deus empenhou sua palavra e ordena uma bênção. A bênção de Deus não pode ser revogada, é isso que ele está dizendo. A bênção de Deus o atrai à sua presença. Deus é o abençoador dos homens. Deus é o Deus que tem o coração aberto para, na graça, nos abençoar e receber na sua presença. Se eu não puder sentir ambição por essa bênção, se eu não puder sentir desejo dessa bênção, confiar no fato de que essa bênção é inegociável e intransferível, eu não vou entrar na presença de Deus. Não estou falando de fazer trocadinhos, de chegar diante de Deus e ficar ocupando Deus com as coisas das quais eu tenho de dar conta e preciso da sua sabedoria e graça, mas não preciso que Ele faça que elas caiam no meu colo como se fosse magia. Eu estou falando de bênção. Paulo diz que fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 1,
versículo 4, você vai ver isso comigo, versículo 3, você vai ver isso comigo em breve, lá na minuta. E é esta consciência de que nós vivemos em regiões celestiais, colocados nesse lugar espiritual, pelo Espírito de Deus que habita em nós, pela obra de Cristo, que nos torna alvos das bênçãos pensadas por Deus nos dias da eternidade. São estas bênçãos que têm que me levar à presença do Senhor. Aquelas que já foram planejadas, pensadas em Deus antes que o mundo existisse, a meu favor. O mesmo texto de Efésios, no capítulo 2, versículo 10, vai dizer que Deus pensou em obras para eu realizar em Cristo antes que o mundo existisse. Aleluia. As bênçãos espirituais me foram dadas e foram dadas a você, e elas têm de ser motivo para nos levar à presença do Senhor, porque quando Ele abençoa, como Ele diz aqui, aquilo que tu abençoas, abençoado está. E aí vale lembrar, como última colocação, a grande motivação de Davi para estar na presença de Deus. Quem era o grande alvo da sua súplica sacerdotal, da sua súplica intercessória? Sua família. Davi estava pensando nos seus, orando por sua dinastia, por sua casa, por Salomão e pelos que viriam depois dele. Davi estava dizendo, abençoa a casa do teu servo. Acredito eu que este é o maior motivo que qualquer de nós tem, como crentes, dignos do Deus a quem honramos, de entrar na sua presença. Meus amados, o que começamos a dizer, chamamos de diante da presença. A consciência de estar diante da presença de Deus. Temos consciência de presenças diante das quais estamos, vezes sem conta. Mas a suprema presença, esta não pode faltar na nossa consciência. É a presença do Deus que nos chamou e através de Abraão disse para mim e para você, anda na minha presença. Amém? Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde. Espero que esta mensagem chegue até a sua vida, até você, ao seu alcance e abençoe seu coração. Jesus abençoe seus pastores, pastora Letícia, pastor Fábio, cada coração, cada família que aí está, a família deles. Deus fortaleça e guarde em nome de Jesus. Grande abraço. Amém.